O livro de Apocalipse, às vezes, assusta as pessoas, não é? Eu vou contar até uma coisa. Quando eu era criança e comecei a fazer a primeira comunhão, não terminei porque depois vim para a igreja luterana, mas na igreja católica ainda, comecei a fazer a catequese. A professora disse para a gente escolher um livro da Bíblia para ler. E eu, todo corajoso, no alto dos meus 9 anos de idade, disse: eu vou escolher o Apocalipse. Uma semana sem dormir direito, né? Logo no começo, porque eu não entendia as imagens, as figuras que estavam ali, elas mais me amedrontavam. Mas quando a gente começa a compreender, vai pesquisar, a gente vê que a mensagem do livro de Apocalipse, apesar das figuras grandiosas e às vezes até assustadoras para nós, a mensagem central do livro de Apocalipse é para consolo. É para mostrar que Jesus está vivo e Ele é vencedor. O propósito é dado logo na primeira visão que a gente leu na semana passada, no capítulo 1. O que Jesus fala depois que Ele aparece de maneira tão grandiosa a João, e João fica assustado, quase desmaia? Ele diz: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. É essa a verdade central no livro de Apocalipse. É claro que as figuras lá são grandiosas demais para a gente ver, conceber, até desenhar, porque elas tentam mostrar a grandeza de Deus. A grandeza também dos sofrimentos, tribulações que vêm ao mundo por causa do pecado e da batalha entre bem e mal, mas acima de tudo a grandeza de Deus, que é vencedor em Cristo. E por causa do sacrifício de Cristo, estende o seu amor, o seu acolhimento, estende a nós a certeza de que nós não estamos sozinhos. No capítulo 5 que a gente leu hoje, João tem uma visão do trono de Deus. Isso já começa lá no capítulo anterior. Mas no capítulo 5, diante do trono de Deus, ele vê na mão daquele que está sentado no trono um livro. E um livro selado com 7 selos. Para quem talvez não consiga imaginar, os livros antigos eram feitos em forma de rolo, não é? E esse rolo era fechado, e quando se tratava de algo realmente importante, até sigiloso, o rei selava, né, com cera e com o seu próprio anel, para que ninguém rompesse aqueles lacres, para só quem fosse realmente digno de receber aquela mensagem pudesse abrir e ver o seu conteúdo. O interessante é que João vê um livro que está escrito por dentro e por fora, dos dois lados do pergaminho, de tanta coisa que tinha. O plano de Deus é perfeito, ele está colocado nesse livro. Acontece que João vê que ninguém era digno de abrir esse livro. Até um anjo forte, destacado entre os outros, clama para ver quem é a pessoa que virá abrir esse livro. João é tomado por uma angústia ao ver que esse livro não é possível de abrir por ninguém. E essa angústia é a que toma a nossa vida muitas vezes quando a gente não compreende os planos de Deus. Parece que estão fechados aos nossos olhos, parece que não podem ser compreendidos por nós de maneira nenhuma e até são difíceis de aceitar quando os vemos acontecendo na nossa vida. É a angústia, na verdade, da humanidade inteira, que não teria acesso ao plano de salvação de Deus se não fosse por aquele que vem logo depois. E quem vem para abrir o livro? O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O choro de João foi necessário, assim como é muitas vezes necessário a gente passar pelo choro, pelo sofrimento e por períodos que a gente não entende. Mas quando no meio disso tudo a gente volta os nossos olhos para Deus em Cristo, as coisas mudam. Como diz o Salmo 30, o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. É necessário passar por esse tempo de choro e de angústia, como o próprio João sentiu ali, quem sabe um pouquinho da angústia do mundo inteiro, se não fosse o Cordeiro que vem e abre os selos. Mas aí quando esse Cordeiro aparece, ele aparece também com algumas figuras interessantes, né? Primeiro é um cordeiro que se coloca de pé, ele não está mais prostrado, ele está ali como alguém que foi sacrificado, mas agora está de pé diante do trono de Deus. E esse cordeiro tem 7 chifres. Eita, começou a ficar assustador de novo.
7 chifres, mas lembrem-se que chifres na antiguidade não significavam maldade. Essa história de colocar um diabinho com chifres é coisa medieval depois, né? Chifres simbolizavam, acima de tudo, poder. E por que 7? 7 é o número da perfeição de Deus. A gente vai fazer uma hora dessa estudo sobre Apocalipse para ver o quanto são bonitos esses simbolismos, com os números, com as palavras. Eles remetem também ao Antigo Testamento. Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º ele descansou. E esse cordeiro tem 7 olhos. De novo, não é para assustar, mas para lembrar que o Espírito Santo de Deus vai sobre toda a terra com seu olhar maravilhoso, consolador e cuidador. Esse é o cordeiro que se apresenta, e ele é quem vai abrir. É ele que vai desenrolar diante dos olhos de que todos que ali veem o plano da salvação de Deus, o plano de amor de Deus. Tua vida anda enrolada? Vamos pensar nessa metáfora também, já que a gente está no meio de tantas em Apocalipse. Está como um rolo fechado, parece que as coisas não se desenrolam. Olhe para Jesus. Traga mais perto para a sua vida esse amor, ou chegue mais perto desse amor que já foi dado a você no santo batismo, que é oferecido na palavra, que é oferecido na ceia, e as coisas, como a gente costuma dizer, vão começar sim a se desenrolar. Mas não porque a gente seja desenrolado, né? É por causa de Cristo, que se sacrificou na cruz por nós. E aí, o livro do amor de Deus e dos seus planos para nós vai se abrindo maravilhosamente. Aqui se aponta de novo, como as outras leituras de hoje, para o poder transformador de Deus. A simples presença de Cristo, o Filho, o Cordeiro de Deus, que foi morto, mas agora é vencedor, muda completamente a nossa realidade. Como mudou a realidade de Pedro, dos demais discípulos após a ressurreição, como mudou a realidade de Paulo também. E a gente viu nas leituras de hoje, né? Lá no Evangelho, Jesus tratando com os discípulos após a sua ressurreição, e que interessante que ele repete o milagre da pesca, né? Em que ele primeiro os tinha chamado para serem pescadores de gente. Ele repete esse milagre com eles após a ressurreição. E para quê? Para mostrar que a missão continuava e que eles eram seus e que eles não estavam sozinhos. E quando eles chegam até a praia, Jesus os recebe, come com eles, os alimenta, come com eles para mostrar que era ele, de carne e osso, e os alimenta, mostrando que continuaria os alimentando. Eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. E quando eles estão de buchinho cheio, Jesus chama Pedro num cantinho. Esse precisava de um cuidado especial, não é? Ele tinha negado Jesus 3 vezes, e 3 vezes Jesus chega a ele e diz: Simão, filho de João. Jesus o conhece, o olha com seus 7 olhos. Simão, filho de João, você me ama mais do que todos esses aí? Porque era isso que João dizia antes, né? Eu amo o Senhor mais do que todos. Eu não vou os abandonar nunca. Você me ama? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então cuida das minhas ovelhas. E Jesus pergunta a segunda vez e repete o chamado a segunda vez. E Jesus pergunta a terceira vez e Simão fica até triste por ele estar perguntando 3 vezes. E Jesus repete no final o chamado. E não só repete o chamado, cuida das minhas ovelhas, mas avisa: Pedro, você vai passar por muita coisa ainda. Hoje você é forte, vai onde você quer, né? Mas um dia vão amarrar suas mãos e vão levar onde você não quer. E a gente sabe pela tradição que a morte de Pedro foi também glorificada, ou melhor, foi glorificadora do amor de Deus e da presença de Cristo na forma como aconteceu, né? Pela tradição se diz que Pedro ia ser crucificado e ele pediu para não ser crucificado como seu Senhor, porque ele não era digno disso. E aí o que diz a história? O crucificaram de cabeça para baixo. É algo doloroso? Sim, foi dolorosa a vida de todos os discípulos de Jesus. Mas ele sabia que Jesus estava com ele e enfrentou até o fim o seu destino. Por quê? Porque Jesus tratou com ele de maneira tão maravilhosa. 3 vezes ele o negou e 3 vezes Jesus reafirmou e fez reafirmar esse amor. Pode ser que isso aconteça na sua vida muitas vezes também. Deus precise reafirmar o seu amor por você. Como é que ele faz isso? Bom, você está aqui ouvindo a palavra hoje, né? Isso é para você, para o seu coração. Mas também, às vezes, pela maneira individual como Deus trata você, nas suas necessidades. Resta a gente ler esses sinais, ouvir as palavras que outros cristãos nos dizem, começando no nosso lar e em outros lugares também, pois
através deles, Deus também fala ao nosso coração. E continuar em devocional, ouvindo a palavra de Deus, próximo de Deus. Aliás, essa é uma prática que ninguém deveria abandonar e que às vezes a gente se esquece. Todos os dias, parar um tempo para ouvir a palavra de Deus, para ler e para orar. Isso muda a nossa perspectiva, pois estando na presença do Cordeiro de Deus, vivo e vencedor, a gente encontra forças para lutar com qualquer derrota que possa vir a nós nesta vida. Aconteceu com Saulo depois, que a gente já mencionou, né? A presença de Jesus o derruba, né? O joga para o chão, faz cair do cavalo, deixa cego por uns dias, mas depois restaura, acolhe, confirma o amor de Deus e o envia. E é assim que a gente vê lá no Apocalipse também, quando o Cordeiro de Deus se apresenta como aquele que vai abrir o livro, todos aqueles que estão em volta cantam louvores. E no louvor que é cantado ali, está presente a certeza de que eles são chamados para serem sacerdotes de Deus. Ali no cântico que é cantado por todos os seres que estão ali e também pela multidão de anjos ao redor, está se afirmando que o Cordeiro comprou os seus com o seu precioso sangue e que agora ele os constituiu como seus sacerdotes. Deus nos chama de volta, nos compra para si, nos acolhe, perdoa, nos restaura, mas para um propósito que não é sobre nós mesmos somente. É para o propósito de salvar ainda a muita gente. Até algumas figuras, e a gente não vai falar aqui de todas, mas que aparecem ali naquele texto de Apocalipse 5, tem 4 seres viventes, né? Que já são descritos lá no capítulo 4 também, são muito semelhantes ao que Ezequiel vê nas margens do rio Quebar, lá na Babilônia, quando Deus o chama para ser profeta, e lá ele o chama de querubins. E esses seres têm face de homem, de águia, de touro, de leão. E por que isso, né? São todos seres que trazem uma certa majestade, mas também olhar, perspicácia, sabedoria, força, serviço e vários outros significados que estão carregados ali. Mas, acima de tudo, são seres que representam a majestade de toda a criação de Deus, dos 4 cantos do mundo. Tudo está sob o domínio de Deus. E junto com esses 4 seres estão 24 anciãos, 24 líderes. E por quê? De novo a história dos números, né? Quantas eram as tribos de Israel? 12. Quantos eram os discípulos de Jesus? 12. 12 mais 12? 24. Lá para frente vai aparecer o número 144 mil. 12 vezes 12 vezes 1000. Sabe, os números no Apocalipse têm todo um simbolismo bonito. E o tempo todo eles estão dizendo da perfeição de Deus, de como Ele abrange Antigo e Novo Testamento com seu amor. Antes de Cristo e depois de Cristo, tudo está sob sua graça, acontecendo sob o seu plano. Nós já vivemos o tempo da graça de Deus. Cristo não vai reinar só no milênio lá no final, não, gente. Cristo está reinando hoje. Hoje esse tempo já se cumpre. Nós já fomos ressuscitados com Cristo, a primeira ressurreição. E já estamos vivendo com Cristo agora como pessoas ressuscitadas para o seu amor. Nós precisamos confiar cada vez mais nesse amor e entender que nós somos reino de sacerdotes. Aqueles 24 anciãos carregam taças de ouro com incenso. E isso são as orações do povo de Deus, as orações daquele que Ele transformou santos para si. Quando a gente fala lá no Credo Apostólico, a comunhão dos santos, somos todos nós ali representados. As orações de cada um de nós, de cada mãe que orou pelo filho que estava mal, de cada um que orou pela sua esposa, pelo seu marido, quando não estavam conseguindo se entender, de cada filho que orou para que a sua família também pudesse conhecer o Evangelho, quando parece que ele estava sozinho nessa caminhada. Tudo isso é acolhido por Deus. E Ele atende a seu tempo, segundo o seu propósito. Nós não podemos deixar de orar e de confiar, pois as nossas orações são acolhidas por Deus por causa de alguém que está vivo. E a Bíblia diz que Cristo intercede por nós. Aquele cordeiro que está lá abrindo o selo é o mesmo que sopra aos ouvidos do Pai, se assim podemos dizer, né? Com licença poética, sopra aos ouvidos do Pai dizendo: ei, aquele lá, o Erivelton, olha para ele, Pai, ele é tão fraquinho, mas ele precisa do teu amor e ele pode ser um servo seu e continuar sendo. Guarda-o no teu amor, firma-o diante de ti. Jesus intercede junto ao Pai por nós, é o nosso advogado junto ao Pai. Isso é maravilhoso.
Vejam, toda essa visão que está aqui, como eu disse antes, não tem nenhum sentido de nos assustar, como todo o resto no Apocalipse. Às vezes assusta porque a gente não compreende, tudo bem se não compreender, porque era uma linguagem que João precisava escrever, cifrada, né? Porque ele estava sob censura, estava exilado lá pelos romanos. Mas entendam e aceitem que é mensagem de amor de Deus. Vai haver tribulações, há coisas que assustam, na nossa vida também há. Vai haver momentos em que parece que está tudo fechado e que a gente não consegue entender. Assim é a nossa vida. Mas Deus tem tudo em suas mãos. O mesmo Jesus que vai depois rompendo os selos um por um e vai mostrando coisas difíceis também, é aquele que lá no começo, quando na semana passada a gente leu o capítulo 1, se mostra João, ele está com 7 estrelas na sua mão, né? As 7 igrejas, todas as igrejas, a vida de cada um de nós está em suas mãos. O que nos resta hoje? Continuar na presença desse Cordeiro de Deus. Não temer os livros fechados da nossa vida. Ele é digno, Ele abre e Ele venceu. E Ele está nos chamando para viver com Ele e viver para Ele. E entender que muitos, entre aqueles que louvam no final a Deus, podem estar ali louvando porque viram a nós. Porque ouviram de nós algo que os marcou e que trouxe a palavra de Deus. Hoje nós somos os sacerdotes de Deus, aqueles que carregam taças de ouro com as orações, aqueles que consolam, aqueles que exaltam o nome todo-poderoso de Cristo na glória com o Pai. Que Ele faça a gente permanecer nesse seu grande amor e nos dê rica e viva certeza de que Ele está vivo ao nosso lado sempre. Amém.